A alcachofra compensa cultivar por semente, afinal é fácil cortar um pedaço com raiz da planta já existente. Se você tiver uma e transplantar, uma vantagem disso é que é reprodução vegetativa, então você vai obter o mesmo tipo e tamanho de planta que você já tem. Enquanto que, quando você semeia sementes de alcachofra, elas provavelmente foram um pouco polinizadas cruzadamente e você não pode ter certeza absoluta. Elas variam um pouco, você consegue algumas maiores, outras menores e assim por diante. Bem, eu vou tentar. Aqui, temos a Grove de Laon, uma variedade francesa antiga, e vou semeá-las nessas pequenas células de módulos. Por que isso funciona? Eu sei que isso funciona para praticamente toda a semente. Na verdade, estou enchendo essas bandejas com bastante composto, porque essas não são as sementes mais pequenas, então elas aguentam uma boa quantidade. E as células, no entanto, não são muito grandes, e é assim que eu as projetei, eu as desenhei desse jeito. Então, se você tem células grandes cheias de composto e coloca uma sementinha dentro, aquelas raízes pequenas, à medida que crescem, podem ficar encharcadas e não tão saudáveis assim. Vou nivelar mais um pouco e pressionar para baixo. Última vez, e a última pressão que eu faço vai criar um buraco adequado para uma semente. Se fizer isso antes, nivelar e depois pressionar, você verá isso em vários vídeos de vegetais, pois é bem semelhante entre eles. Esse processo tem pequenas variações, na verdade, de acordo com o tamanho da semente. Então vamos dar uma olhada nas sementes de alcachofra globo, e você pode ver que elas realmente têm um tamanho razoável, como um grão de trigo ou algo assim. E eu vou colocar... Talvez eu coloque duas. As sementes que estou segurando agora vão ficar um pouco úmidas e sujas de lama por estarem ali. Então, não é uma boa ideia, se isso aconteceu com você, colocar as sementes de volta no pacote, porque isso vai umedecer tudo lá dentro. Então, a outra coisa que vou fazer é o seguinte: tem uma semente que é visivelmente menor, essa eu não vou semear. É provável que uma semente minúscula ou proporcionalmente pequena não valha a pena semear, ela provavelmente vai gerar uma planta pequena. Então, algumas dessas células têm duas sementes e outras têm uma. E vamos voltar neste vídeo para dar uma olhada em como elas estão. Depois que elas crescerem, talvez por cerca de um mês ou algo assim, em que estágio eu vou transplantá-las? Fiz isso no ano passado e funcionou bem, mas nunca se sabe. De um ano para o outro, as coisas nem sempre são iguais. Mas o que eu quero fazer aqui com essas alcachofras de semente é ter pequenas mudas para replantar em vasos. E então, para que elas possam ir para o solo bem cedo, tipo no começo de maio, com potencial até de produzir este ano. Mesmo sendo perenes, elas são surpreendentemente rápidas. Às vezes isso depende um pouco da variedade. E tem uma chamada estrela imperial, isso mesmo, e ela é confiável para produzir no mesmo ano a partir da semente. Não é que a gente saiba que a estrela imperial faz isso, mas essa aqui, vamos ver o que acontece. Então essas sementes... Estamos em meados de fevereiro, não está muito quente aqui à noite, e fica bem mais quente à noite na minha estufa, então é para lá que elas vão. E, por exemplo, acabei de semear algumas sementes de aspargo. Você pode fazer isso, pode até empilhá-las em um lugar quente enquanto estão germinando. Mas se você fizer isso, precisa garantir que o que estiver embaixo de outra coisa não vai brotar ou transpirar antes de você tirar o que está em cima. Mas sei por experiência que ambos ficam bem por uma semana, não vão crescer nesse período na estufa. Temperatura à noite entre 12 e 15 graus, cerca de 50 e poucos Fahrenheit. Isso deve resolver, mesmo que os dias não sejam muito mais quentes, noites quentes ajudam. Aqui estamos nós de novo, 4 semanas depois, e olha só o que aconteceu. Hoje é 14 de março, as alcachofras germinaram e eu não sei exatamente o que aconteceu aqui. Isso talvez seja bem típico, a germinação não é totalmente uniforme.
A taxa está em 75%, o que é aceitável, e algumas têm mudas duplas, como ali, onde plantei 2 sementes. E eu vou mostrar para vocês o transplante para vasos, porque essa é a próxima etapa, e só 1 ou 2 pequenas variações dentro disso. Então, meu balde de composto, se eu colocar isso aqui, replantar significa mover algo de um recipiente para outro. A palavra vaso vem do fato de normalmente ser um vasinho assim. Esse é um vaso de 7 centímetros, só para você saber. Então, o que temos aqui são mudas que, se você olhar para essa aqui, são as duas. Na verdade, essas são duplas. Nossa, isso é incrível. Vamos pegar uma que seja só uma única. Se eu conseguir tirar. Na verdade, não encheu bastante. Olha só, bem, é meio legal quando as coisas não acontecem como você planeja, porque isso mostra o que fazer se isso acontecer. Acho que não preenchi essas bem com composto, então isso não deveria acontecer. Mas eu só vou transplantar, então vou colocar toda essa pequena raiz no buraco que fiz com o meu dedo. Kaplunk, coloco um pouco mais de composto ao redor sempre que estou transplantando e geralmente é uma boa ideia. Para plantar, mantenha o caule abaixo do solo. Assim, a plantinha fica bonita, ajustada e compacta. E agora, falando da alcachofra, elas são resistentes à geada. Até certo ponto, aqui dentro já congelou um pouco. Mas elas começaram a germinar primeiro na minha casa e depois na cama quente, que é fresca, além do esterco fornecer calor por baixo. E vou mantê-las lá por pelo menos mais uma semana. E eu acho que essas podem estar prontas para serem plantadas do lado de fora no jardim em cerca de 1 mês. Então a gente se vê até lá. Mas eu, antes disso, quero mostrar o que você pode fazer com uma dupla. E é uma maneira caso você queira muitas mudas. E com uma bandeja como essa que tem 15 buracos, você pode semear 2 ou 3 sementes em cada um. E depois é só separar elas. Nessa etapa, então se eu fizer pequenos buracos de novo, aí temos essas mudas aqui. Se você puxar com cuidado nesse ponto, o composto está solto o suficiente, o substrato, para que elas simplesmente se separem sem danificar nenhuma das raízes. E então, às vezes você precisa realmente empurrá-las um pouco assim, sabe? Elas são meio robustas, sem serem totalmente fortes. E novamente, só um pouco mais de composto. Mas eu não estou pressionando com força e há um motivo importante para isso, que é útil saber para outras coisas como tomates. Com essas bandejas de polipropileno, o plástico é firme e duro, permitindo pressionar o composto com força, o que é necessário. Isso funciona porque não faz com que ela fique estufada. Em algumas bandejas mais baratas, o plástico da bandeja estufa se você fizer isso. E é isso que acontece com essas aqui, por exemplo. Então, se eu te mostrar rapidamente, tudo bem? Então, eu enchi o vaso e agora vou pressionar, vou apertar o composto para baixo. E eu não sei se você consegue ver, mas isso está causando um leve inchaço porque as laterais do vaso são de plástico fino. Isso significa que, ao tentar tirar o torrão de raízes, será difícil removê-lo pelo topo devido ao inchaço no meio do vaso. Eu sei disso por experiência própria, sabia? Você acaba com o substrato se desintegrando ao redor das raízes, então é assim com esses vasos. Basta empurrar suavemente, pois as próprias raízes em crescimento manterão o substrato unido. Isso será visível em cerca de 5 semanas. Quando for hora de plantar, você vai me ver tirando elas do vaso. Tem mais um ponto sobre esse transplante que pode te poupar muita preocupação e dinheiro. Você pode usar exatamente a mesma mistura de substrato. Estou usando a mesma mistura que usei para semear as sementes e também para o transplante aqui. Você vai ouvir o oposto disso muitas vezes. Isso exigiria comprar um composto diferente para cada tarefa, além de ter que guardar tudo isso. A vida é mais fácil quando você não faz isso. Só altero minha mistura de sementes ao adicionar microlita ou perlita ao plantar alface e manjericão. Principalmente porque as raízes deles são meio frágeis e não gostam de muita água ao redor, é só para isso mesmo. Não tem nada a ver com níveis de nutrientes, como muitas vezes explicam. É tudo sobre ter ar suficiente ao redor das raízes. Então é isso.
Aqui estão algumas plantas lindas do plantio de meados de fevereiro. Agora é início de abril, cerca de 7 semanas após a semeadura. E eu replantei elas dos módulos pequenos para o vaso de 7 centímetros, uma bela bola de raízes. Neste estágio, não há vantagem em deixá-las no vaso por mais tempo. O tempo está ótimo, o que é bem incomum. Se estivesse frio e úmido, como pode ser no começo de abril, e você ainda pode ter plantas prontas, ainda pode plantá-las, mas talvez usar uma manta de proteção sobre elas pelo primeiro mês, mais ou menos. Então você tem esse tipo de opção. Diferente dos tomates, eles suportam geada, frio e até congelam sem problemas. Ano passado foi assim e resistiram bem. O que eu precisei fazer, porém, foi dar uma pisada aqui, porque até esta manhã isso aqui era a alcachofra de Jerusalém. Nome um pouco confuso, né? Tem a alcachofra de Jerusalém, que é um tubérculo da família do girassol. Nos Estados Unidos da América chamam de sunchokes. E aí você tem a alcachofra globo, que é da família dos cardos. Uma coisa não tem relação com a outra, mas em inglês ambas se chamam alcachofra. Só menciono isso para evitar confusão e explicar o motivo. É só coincidência, não planejei isso. Temos alcachofras de Jerusalém e alcachofras globo, apenas uma questão de espaçamento. Vou plantá-las espaçadas, cerca de 60 centímetros, 2 pés no meu canteiro. Acho que será assim. Vou colocar um pouco mais perto do que isso, você vai ver que varia um pouco. O que eu tenho aqui é um canteiro bem largo, tem 1,5 m, 5 pés de largura. A maioria dos meus canteiros tem 1,20 m, 4 pés. E você geralmente tem esse elemento de variabilidade, então isso vai afetar como você pode fazer. Mas provavelmente vai ser perto de 60 centímetros. O que eu estou pensando é fazer algo assim, em um padrão triangular, 60 centímetros de cada lado. E isso vai usar aproximadamente 13 plantas para esse espaço e, veja só, é mais ou menos o que eu tenho na minha caixa. Então, primeiro, antes de realmente plantar, eu só vou marcar aqui onde elas vão ficar. Antes de realmente colocar qualquer coisa no solo. E quero dizer, é isso. Isso dá cerca de 60 centímetros ou um pouco mais, o que está ótimo. Essas plantas vão crescer muito. Quanto mais espaço você der para elas dentro do razoável, maiores podem ficar. Mas quanto maiores elas ficam, talvez demorem mais para começar a produzir. Então sim, há muitos fatores. Eu diria que 60 centímetros ou 2 pés é um espaçamento médio bom e dependendo da variedade, elas vão produzir mais cedo ou mais tarde. No ano passado, nessa época, plantei a Imperial Star e ela produziu muito bem em julho e depois morreu, mais ou menos terminou. Algumas delas voltaram, mas não com força, e esse canteiro agora está com favas, então essas são diferentes. A Grover de Lyon, que é essa aqui, é mais uma alcachofra grande de verão. E eu vou ficar muito feliz se essas continuarem por vários anos nesse local. Acho que é um bom local, porque sempre surge a dúvida, onde colocar as perenes? Eu não as colocaria no meio do jardim. Elas não precisam de tantos cuidados e atenção, toleram alguns danos de pragas. Então, sabe, se você pensar de uma forma mais ampla, nesse caso está mais na borda do meu jardim. É como se alguns texugos passassem por ali, talvez um ou outro cervo e esse tipo de coisa. Isso não é problema nenhum para esses caras. E esse tipo de área é bem agradável, sabe? Acho que em muitos jardins você conseguiria encontrar esse espaço, que são literalmente 13 plantas. Então, vamos ver o que acontece. Agora, vou fazer uma para você só para mostrar o método e depois voltamos para dar uma olhada na cama pronta. Percebo que com o método sem revolver a terra, o solo geralmente não é mexido. É firme, mas isso não quer dizer que está compactado. Nunca o chamaria assim. Parece que você pode quebrá-lo. O que eu quero fazer é extrair usando a pá de mão, cortando os 4 lados, extrair uma espécie de quadrado, e isso faz um buraco mais ou menos do tamanho certo para isso. Percebi que eles têm pouco caule, então talvez eu tenha feito o buraco fundo demais. Eu não quero que eles fiquem muito abaixo do nível do solo, mas por outro lado estamos entrando no meio da primavera agora e o tempo está muito seco, mais seco do que o normal.
Então, estou colocando eles o suficiente para que o topo do torrão do vaso fique um pouco abaixo do nível do solo. E geralmente acho que isso é bom para reter a umidade. Você pode fazer um pequeno anel ao redor usando o mesmo composto superficial. É isso. Vou dar a cada um deles uma boa quantidade de água e isso ajuda eles a se acomodarem, além de garantir um bom contato com o canteiro ao redor. Então é isso. Não é um terreno grande, eu poderia ter espaçado mais, mas vai ficar bem. Estou ansioso. Se sobreviverem, talvez possam ser divididas e espalhadas. Vamos ver. E eu encontrei uma alcachofra do outro tipo, então essa é a alcachofra de Jerusalém. E você pode ver que ela já está brotando, o que significa que algumas vão aparecer aqui. E vamos olhar isso de novo quando voltarmos para ver quantas tem. Estou confiante que, sem cavar, elas não vão fundo. Por isso acho que conseguimos controlar. Espero colher aqui em agosto, mas vamos ver. Exatamente 3 meses depois de colocar as mudas no solo, aqui no dia 4 de abril temos uma colheita. É um pouco mais cedo do que eu tinha previsto e isso não é um problema, mas significa que eu tenho essa oportunidade de mostrar algumas dicas de colheita para vocês. Além disso, não é possível prever a taxa de crescimento, porque tivemos uma primavera incomumente ensolarada, muitos dias como hoje, e mesmo que muitas vezes as noites tenham sido frias, os dias quentes e claros favoreceram um crescimento forte. Você pode fazer isso. Em 6 meses após o plantio, já terá alcachofras globosas perenes, eliminando a preocupação se vão sobreviver ao inverno. Então vamos dar uma olhada. Esta aqui, como você pode ver, está começando a se abrir em comparação com esta, que está mais fechada. E isso pode ser em parte uma diferenciação varietal, embora todas sejam da mesma variedade, Grove de Lau. Existe uma variação genética dentro dela, e isso significa que, você sabe, algumas são naturalmente mais abertas. Você pode ver um formato um pouco mais pontudo. Então, quando eu corto esse caule, isso é como, pense nisso, como um caule de cardo. Aqui está bem fibroso, vou subir mais um pouco. Sim, a faca passou mais fácil aqui. Quase tudo é comestível. Uma das melhores partes da alcachofra é o caule. E aí você cozinha tudo junto. Depois você precisa tirar uns fios ou pelos dessa parte. É como o coração. Ao comer, após as partes externas, você chega ao centro. Dá para ver que tudo pertence à mesma parte da planta. Como este está bem maduro, ficou mais fibroso. Se pegar menos maduros, como este, dá para notar a diferença. E esse aqui está começando a abrir um pouco e eu vou cortar esse agora mais embaixo, até ali. Esse estava macio. Então, mesmo sendo menor, a gente tem bastante talo ou caule bom para comer aqui. E aí temos esse terceiro aqui, que, embora seja bem grande, não está abrindo nem um pouco. Então, você pode ver essa diferença e eu acho que esse aqui pode ser bem macio. Vou tentar cortar tudo ali. Sabe, está bem uniforme ali. Não, isso foi bom. Então vou descascar esse aqui e aquele vou cozinhar todos juntos por mais ou menos meia hora. Quando recém-colhidos, cozinham mais rápido. Vou cortar mais um e ficar com 4. Há bom potencial de colheita aqui. Após tirar o principal, esses podem crescer mais, mas nunca tanto quanto o primeiro. O primeiro sempre é o maior, mas depois continue colhendo os menores ao longo de 2 a 3 semanas. E então, depois que ela já fez o que tinha que fazer, o que eu faço nesse ponto é cortar. Isso pode ser difícil porque esses caules são bem lenhosos. Nessa altura você pode tentar fazer isso. Ou usar uma pá afiada para cortar um pouco o caule principal, pois você quer remover tudo isso. Então, tudo o que está aqui está apenas alimentando a colheita atual e vai sair. Na parte de baixo estão os novos brotos laterais, como eu posso ver um ali, e eles vão formar as novas plantas. E muito ocasionalmente, se estiver tanto úmido quanto quente, você pode ter uma segunda pequena colheita em setembro delas. Mas mais do que tudo, elas vão ser suas plantas do ano que vem, se sobreviverem ao inverno. E você pode selecionar talvez apenas 3 ou 4, caso contrário, pode ter uma proliferação de pequenos alcachofras, ou até 2, mas você sempre tem escolhas com essas alcachofras.
As duas coisas que fizemos foram, uma, remover as folhas inferiores, como faço com a maioria dos vegetais, então essa aqui eu apenas torci e arranquei. Você pode ver como ela está ficando amarela na ponta. Basicamente é redundante. Folha, mantenha limpo, mas muitas vezes isso é uma oportunidade para capinar um pouco, porque você vê sob essas folhas algumas ervas daninhas. Eu não quero que ervas daninhas soltem sementes debaixo dessas plantas. Mesmo sem impedir o crescimento dos alcachofras, as sementes se espalham pelo jardim. Por isso, mantenho essa área limpa de ervas daninhas e dou atenção especial à rega. Não regamos há 2 meses e está muito seco. Choveu apenas 50 milímetros nesse período, com muitos dias assim. Há um grande déficit de umidade no solo, mostrando como essas plantas estavam numa tarde quente e clara. Elas não mostram nenhum sinal de incômodo ou murchamento por falta relativa de umidade, então são ótimas se você começar a cultivá-las cedo o suficiente. Recomendo semear em fevereiro sob cobertura para plantar no início de abril. Pode modificar um pouco de acordo com o seu clima e colher em algum momento do verão, e então você terá plantas que provavelmente vão sobreviver ao inverno. O quanto depende de quão frio é o seu inverno. Aqui a gente chega a -8. Isso pode ser o limite. Você sempre pode colocar um pouco de palha por cima. Então você vai precisar ajustar essas coisas de acordo com exatamente onde você está. Divirta-se cultivando, pois não é muita comida, mas é um banquete.